Olá, sejam bem-vindos ao quarto vídeo do Tinker Circuits. No vídeo de hoje, nós mergulharemos na prática e veremos como medir tensão e corrente no Tinkercad. Em vídeos anteriores, abordamos conceitos fundamentais da eletricidade, como tensão, corrente elétrica e voltagem. Tensão, medida em volts, é a pressão que impulsiona a corrente elétrica, medida em amperes, a fluir em um circuito. Para alimentar os nossos circuitos no Tinkercad, nós utilizaremos uma bateria de 9 volts. Existem várias fontes de energia disponíveis, cada uma com as suas características e aplicações específicas, como baterias alcalinas, íon de lítio e fontes reguladas. Além da bateria, nós precisaremos de um multímetro para medir corrente e tensão. O multímetro é uma ferramenta muito versátil. Ele combina vários instrumentos de medição elétrica em um único dispositivo. No Tinkercad, nós utilizaremos uma versão virtual do multímetro para fazer a medição de corrente e tensão. É crucial entender que o multímetro deve estar conectado de uma forma específica para cada forma de medição. Para medir tensão, o multímetro deve estar em paralelo ao componente ou ao ponto que deseja medir. Nessa configuração, o multímetro apresenta alta resistência para não afetar o circuito. Já para medir corrente, o multímetro deve estar em série com o componente ou ponto a ser medido. Nessa situação, o multímetro apresenta baixíssima resistência para não afetar o circuito. Compreender essas configurações é fundamental para realizar medições precisas e seguras. Agora, nós vamos criar um circuito no Tinkercad para ilustrar como a corrente flui e como medir a tensão. Vamos começar então. Usaremos os seguintes componentes: placa de ensaio. A placa de ensaio é onde nós conectamos todos os componentes do circuito. Ela nos permite montar o circuito de forma organizada e facilita as conexões entre os componentes. Usaremos também uma bateria de 9 volts. Esta será a fonte de energia do nosso circuito. Uma bateria de 9 volts fornecerá a tensão necessária para alimentar o circuito. Os resistores são componentes que limitam o fluxo da corrente em um circuito. Vamos usar um ou mais resistores para controlar a quantidade de corrente que flui através do nosso circuito. Para este experimento, escolhemos dois resistores com valores iguais, de 1 kΩ. Então eu determinei na configuração do resistor que sua resistência é de 1 kΩ. Aqui também, 1 kΩ. E agora o multímetro. O multímetro é uma ferramenta essencial para medirmos corrente elétrica e tensão em um circuito. Vamos utilizar aqui o multímetro virtual do Tinkercad. Este multímetro pode ser alterado para medir amperagem, tensão ou resistência. Neste vídeo, veremos medição de amperagem, que é a corrente, e tensão. Nosso circuito será composto por dois resistores de 1 kΩ. E aqui entra a base de tudo, a lei de Ohm, que estabelece a relação entre tensão, corrente e resistência em um circuito elétrico. Essa lei nos diz que a tensão é igual a corrente multiplicada pela resistência, ou seja, V igual a I vezes R. Tensão igual corrente vezes resistência. Bom, então vamos começar a montar o nosso circuito. Contatos na horizontal são curtos-circuitados, o que significa que estamos falando do mesmo ponto em cada um deles. Então, este ponto é igual a este é igual a este, e assim por diante. Teremos um resistor de 1 kΩ conectado na parte positiva e o outro resistor de 1 kΩ na parte negativa do circuito. Veja, positivo e negativo. Agora precisaremos conectar os dois, formando um circuito em série. Basta que eu una os elementos. Tenho a possibilidade, inclusive, de mudar as cores. Vou colocar roxo.
Precisamos alimentar o nosso circuito com tensão. Então, vou conectar o polo positivo da bateria no polo positivo do protoboard e o polo negativo da bateria no polo negativo do protoboard. Vamos mudar as cores? Polo positivo vou deixar em vermelho e polo negativo em preto. Para medir tensão, vamos utilizar o multímetro agora e conectamos os polos onde o resistor está inserido. Vamos conectar primeiro o polo positivo. Eu posso conectar em cima do próprio resistor ou em qualquer um desses pontos positivos, porque, como falamos no início, todos eles são iguais, pois estão curto-circuitados na horizontal. Vou colocar do lado do resistor. E agora, vou conectar o polo negativo na linha do resistor. Lembrando que faremos a medição da tensão em paralelo. Vamos mudar a cor do negativo. Vou clicar aqui e mudar a cor do fio para preto. Negativo conectado aqui e positivo conectado nessa outra ponta. Medição de tensão sempre em paralelo neste circuito. Deste modo, iremos medir a tensão em cima deste resistor em específico. Se tivermos uma fonte de 9 volts e dois resistores de 1 kΩ idênticos, teremos uma tensão de 4,5 volts em cima de cada resistor, 9 volts dividido por 2. Agora que eu tenho o circuito montado, eu posso clicar em Iniciar simulação para visualizar a medição da tensão. Clicamos em Iniciar simulação e visualizamos no multímetro a tensão de 4,5 volts. E agora, como medimos a corrente que passa entre esses resistores? Lembrando que temos um circuito em série, onde a corrente é a mesma em todos os elementos. Bom, precisamos alterar a medição do multímetro de tensão para a corrente. Então, vou clicar no multímetro e altero o modo tensão para modo amperagem. Para medir a corrente, o multímetro fica em série com o circuito. Então, vou remover essa conexão e vamos realizar mais algumas configurações. Nessa situação, o multímetro possui uma resistência interna muito baixa, próxima a zero, para não afetar o circuito. Ele vai agir como uma ponte, permitindo que a corrente passe por ele. Para medir a corrente, ligamos o terminal positivo do amperímetro onde a corrente entra. Então, positivo, onde a corrente entra, e vamos alterar a cor do fio para vermelho, positivo, e conectar o polo negativo onde a corrente sai, e vamos alterar para a cor do fio preta. Mudamos a configuração do multímetro de tensão para a corrente, e quando iniciamos a simulação, temos 9 volts divididos por 2.000 ohms, a soma das resistências dos dois resistores de 1 kΩ, o que resulta em 0,045 amperes, ou seja, 4,5 mA. E essa será a corrente que passará pelos dois elementos do circuito. Neste vídeo, revisamos os fundamentos da eletricidade, aprendendo a medir corrente e tensão. Destacamos a lei de Ohm, tensão é igual a corrente vezes resistência, como a base para nossas medições. Montamos um circuito com dois resistores de 1 kΩ em série e demonstramos como medir tensão em paralelo e corrente em série utilizando o multímetro virtual. Obtivemos uma tensão de 4,5 volts e uma corrente de 4,5 mA. Essas medições são cruciais para entender e solucionar problemas em circuitos. No próximo vídeo, exploraremos a lei de Ohm e continuaremos nossa jornada na eletricidade. E com isso, encerramos mais um vídeo do Tinker Circuits. Espero que tenham aproveitado a introdução à medição de corrente e tensão. No próximo vídeo,
Mergulharemos mais a fundo no mundo da eletricidade. Falaremos sobre leis de Ohm e as relações entre corrente, resistência e tensão. Será uma jornada emocionante de aprendizagem. Até lá!